Você já se pegou paralisado diante de uma decisão, sentindo aquela insegurança que parece um nó na garganta? Não está sozinho, essa sensação ronda todo mundo em algum momento. O que muita gente não sabe é que essa inquietação pode ser transformada em uma força poderosa, capaz de gerar calma, clareza e confiança. E não é mágica nem sorte, é uma prática que a filosofia estoica vem ensinando há séculos. Imagine ter um guia prático, feito para o dia a dia, que te ajuda a enxergar além do medo e das dúvidas, mostrando que dentro de você já existe uma fonte de serenidade esperando para ser despertada. Este é um convite para embarcar numa jornada de 30 dias, onde cada passo é uma oportunidade para pausar, refletir e agir com mais intenção. Afinal, a insegurança não precisa ser um obstáculo, mas sim um sinal para você fortalecer sua força interior. Aqui, você vai encontrar estratégias testadas, reflexões profundas e exemplos simples que cabem na rotina de qualquer pessoa. É o começo de um processo de autoconhecimento que te leva a tomar decisões alinhadas com seus valores, construindo uma segurança que não depende das circunstâncias externas. Vamos juntos! O poder da pausa. Sabe aquele segundo antes de responder uma provocação ou tomar uma decisão no calor da emoção? Pois é, ali vive um superpoder escondido, a pausa. Os estoicos ensinavam que entre o estímulo e a resposta mora a liberdade, e essa pequena brecha é onde a racionalidade pode florescer. Quando a insegurança bate, respirar fundo pode ser o primeiro passo para se reconectar com seus valores. Não é fuga, é estratégia. Muita gente confunde agir rápido com ser eficiente. Mas decisões importantes pedem digestão emocional. Pausar não significa paralisar, significa ganhar perspectiva. É naquele silêncio consciente que você separa o que é seu, do que é só ruído externo. E, convenhamos, o mundo já tem pressa demais. Que tal ser a calma no meio da correria? Se quiser começar a treinar isso, experimente o seguinte: antes de qualquer resposta impulsiva, conte até 5. É simples, quase bobo, mas poderoso. Você vai notar que a serenidade não vem da ausência de emoções, e sim da habilidade de não ser arrastado por elas. A pausa é como um freio suave que protege o que você mais preza, sua clareza e sua liberdade de escolha. Técnicas de decisão com intenção. Quando a insegurança aperta, parece que qualquer escolha vira um campo minado. Nessas horas, aplicar técnicas simples como a regra dos 5 segundos ou das 24 horas pode trazer uma dose de racionalidade à mesa. A primeira ajuda a agir rápido quando o medo paralisa. A segunda, a dar tempo quando a emoção quer atropelar tudo. São pequenas âncoras no mar revolto da dúvida. E o melhor, cabem no bolso, sem precisar de manual. Imagine que você recebeu uma proposta de trabalho fora da cidade. Seu primeiro impulso pode ser fugir ou aceitar no susto. Mas se aplicar a regra das 24 horas, você se dá o presente da perspectiva. Dormir sobre uma decisão não é procrastinar, é respeitar a complexidade dela. Já a regra dos 5 segundos pode ser útil para iniciar algo que você vive adiando, como uma ligação ou uma conversa difícil. Essas técnicas funcionam como pausas com propósito. Elas ajudam a filtrar o ruído emocional e abrir espaço para o autoconhecimento entrar em cena. Decisão com intenção não é sobre acertar sempre, mas sobre agir com mais consciência do que te move. Com o tempo, você vai perceber que não é a ausência de medo que define uma boa escolha, é a presença da sua versão mais alinhada. Mude o ângulo, a arte da perspectiva. Às vezes, a insegurança bate forte porque a gente se sente pequeno diante dos problemas. É como olhar para uma montanha e esquecer que dá para subir passo a passo. A técnica da visão de cima, por exemplo, convida você a se imaginar observando a situação de longe, como um pássaro que vê o todo sem se perder no detalhe. Essa mudança de perspectiva traz leveza e clareza, quase como um respiro para a mente. Outra estratégia interessante é o papel invertido, e se você fosse outra pessoa lidando com o seu dilema, talvez aquele amigo calmo e seguro, ou até um personagem fictício que você admira. Ao olhar com esses óculos diferentes, a insegurança perde um pouco do peso e dá lugar a soluções que antes pareciam invisíveis. É um jeito simples e prático de exercitar o autoconhecimento e desafiar nossos vieses naturais. Essas ferramentas são como lentes que ajudam a enxergar além do imediatismo da insegurança, abrindo espaço para a racionalidade e os valores que realmente importam. Afinal, mudar o ângulo não elimina as emoções, mas ajuda a colocar cada uma no seu devido lugar, e assim, decidir com mais serenidade e confiança. Emoções.
Nomear para domar. Sentir medo, raiva ou dúvida é tão natural quanto respirar. O segredo, como os estoicos apontam, não está em tentar eliminar essas emoções, mas em reconhecê-las, dar um nome para elas. Quando você percebe que está com medo e não é medo, começa a criar uma distância saudável. Essa pequena pausa cria espaço para a racionalidade e evita que as emoções tomem o banco do motorista. Por exemplo, ao se pegar ansioso antes de uma decisão importante, tente identificar: isso é ansiedade, é insegurança, ou é apenas um alerta para me preparar melhor? Nomear o que sentimos é um ato de autoconhecimento que nos tira do automático e nos devolve o controle. É como quando aprendemos a respirar fundo para acalmar o corpo. Aqui, estamos acalmando a mente. Ao longo do dia, exercite essa atenção. Anote seus sentimentos, converse consigo mesmo, sem julgamento. Essa prática não vai eliminar a insegurança, mas a transforma em uma companheira menos turbulenta, abrindo caminho para decisões mais conscientes e alinhadas com seus valores. Afinal, emoções são parte do processo, não obstáculos intransponíveis. Racionalidade prática, clareza em meios turvos. Quando a insegurança embaralha as ideias, técnicas práticas ajudam a trazer ordem ao caos interno. A lista de prós e contras, por exemplo, não é só uma ferramenta escolar, é um farol que ilumina o caminho quando tudo parece nebuloso. Organizar os pensamentos dessa forma ativa a racionalidade e ajuda a reconhecer o que realmente pesa em uma decisão, afastando o ruído emocional. Outro exercício valioso é imaginar o pior cenário possível. Parece pessimista? Na verdade, é libertador. Ao encarar o e se com honestidade, você prepara o terreno para agir com mais segurança, diminuindo o impacto do viés de confirmação que insiste em mostrar só o que queremos ver. Os estoicos valorizavam esse olhar realista, que não nega o medo, mas o coloca sob controle. Aplicar essas ferramentas no dia a dia, especialmente em momentos de dúvida, é um convite para praticar autoconhecimento com um toque de racionalidade. Você não precisa eliminar a insegurança, mas pode aprender a responder a ela com serenidade e clareza, tomando decisões alinhadas com seus valores, e não com impulsos momentâneos. Valores como norte. Quando a insegurança insiste em fazer barulho, retornar aos seus valores pessoais pode ser o farol que ilumina a escuridão. Perguntar se essa decisão está alinhada com quem eu sou ajuda a filtrar as opções que não fazem sentido para você. Não importa o que os outros pensam, o que vale é a coerência interna, a bússola que mantém o rumo firme, mesmo em tempestades. Você pode começar criando uma lista simples dos seus valores mais importantes: honestidade, respeito, crescimento, ou o que ressoar com você. Na próxima vez que enfrentar uma decisão difícil, faça o teste: eu me respeitaria por essa escolha? Se a resposta balança, talvez seja a hora de pausar e revisar. Essa reflexão gera uma segurança que não depende de resultados externos, mas do alinhamento verdadeiro consigo mesmo. O mais interessante é que esse foco nos valores não só traz clareza, mas reduz o peso das emoções confusas que alimentam a insegurança. Ao agir com integridade, a racionalidade e o autoconhecimento caminham lado a lado, criando uma base sólida para decisões mais serenas e confiantes, um passo a mais na jornada para fortalecer sua força interior. Buscar sabedoria em vozes de fora. A insegurança, muitas vezes, floresce no terreno fértil do isolamento. Por isso, mesmo na filosofia estoica, que valoriza a força interior, reconhecer a importância de buscar conselhos externos é fundamental. Conversar com um mentor, amigo ou alguém em quem confie pode oferecer aquela perspectiva que você não consegue enxergar sozinho, um verdadeiro empurrão para sair da dúvida. Pense em uma situação em que você se sentia perdido, mas ao compartilhar com alguém, surgiram soluções que pareciam invisíveis. Esse processo é um lembrete de que a racionalidade pode ser ampliada quando abrimos espaço para ouvir outras vozes. Além disso, a troca ajuda a desarmar o viés que reforça a insegurança, mostrando caminhos mais alinhados com seus valores. Mas cuidado, nem todo conselho é igual. A chave está em filtrar o que ressoa com seu autoconhecimento e princípios. Ao fazer isso, você cria uma rede de apoio que fortalece sua serenidade e clareza, transformando dúvidas em decisões firmes, sustentadas por uma base de sabedoria compartilhada. Aprendizado com a experiência. Errar e sentir-se inseguro fazem parte do jogo da vida, e não é fraqueza, é sinal de que estamos tentando. A filosofia estoica nos lembra que o verdadeiro valor está na reflexão que vem depois da ação, sem julgamentos severos.
Olhar para os próprios tropeços com carinho é o que transforma o medo em autoconhecimento e a insegurança em aprendizado. Uma técnica prática para isso é a análise pós-decisão. Reserve um momento para revisar o que deu certo, o que poderia ser diferente, e o que você aprendeu sobre si mesmo. Imagine conversar com seu eu futuro, que já viu essa situação de longe e pode oferecer conselhos com serenidade. Essa distância emocional ajuda a transformar dúvidas em clareza e fortalece sua capacidade de decidir melhor no futuro. Essa jornada de aprendizado contínuo não elimina a insegurança, mas cria um ambiente interno onde ela perde seu poder paralisante. Ao abraçar os erros como mestres, você vai cultivando uma força interior que resiste a tempestades, uma força que nasce da experiência, da reflexão e do compromisso com seu crescimento pessoal. Lidando com tendências ocultas. Nem sempre a insegurança nasce da falta de opções. Muitas vezes, ela se alimenta de vieses inconscientes que distorcem a realidade. O viés de confirmação, por exemplo, faz com que a gente procure só informações que reforcem nossas dúvidas, deixando passar outras possibilidades. Os estoicos recomendam questionar essas primeiras impressões, como se estivéssemos jogando um jogo de detetive interno. Uma prática poderosa é o pré-mortem. Antes de agir, imagine que sua decisão deu errado. O que teria levado a isso? Esse exercício pode parecer estranho, mas é um jeito realista de antecipar obstáculos e preparar a mente para lidar com eles. Assim, a racionalidade ganha terreno e a insegurança perde força, porque você já visualizou e se preparou para os possíveis fantasmas. Ao se abrir para esse tipo de reflexão, o autoconhecimento cresce junto com a serenidade. Você aprende a identificar e desmontar padrões automáticos que sabotam suas escolhas, deixando espaço para decisões mais alinhadas e menos impulsivas. É um passo importante para transformar o desconhecido em terreno familiar, mesmo que ainda tenha algumas sombras. Abraçando a incerteza com serenidade. Encarar o desconhecido pode parecer assustador, mas a insegurança não precisa ser uma prisão. Os estoicos nos convidam a brincar com o e se, de forma construtiva, imaginando os melhores, piores e mais prováveis cenários. Esse jogo mental não é para alimentar o medo, mas para nos preparar e aceitar que a incerteza é parte natural da vida, e isso pode ser, na verdade, um convite à coragem. Imagine que a insegurança é como uma tempestade. Você não controla o tempo, mas pode aprender a velejar. A serenidade vem do preparo e da atitude, não da eliminação dos riscos. Ao aceitar que a vida é imprevisível, você pode transformar a ansiedade em uma força que impulsiona, em vez de paralisar. Assim, mesmo diante do incerto, mantenha o foco no que importa: seus valores, sua racionalidade e seu autoconhecimento. Com essa visão, a insegurança deixa de ser um inimigo e vira uma aliada discreta, que sinaliza quando é hora de pausar, refletir e agir com mais clareza. E aí, com paciência e prática, você descobre que a força interior não vem da ausência de dúvidas, mas da serenidade com que as enfrenta. Agora que você conheceu ferramentas poderosas para transformar a insegurança em força interior, que tal refletir sobre seu próprio caminho? Quais dessas práticas você está pronta para experimentar hoje? E mais importante, como pode manter essa jornada viva, mesmo quando a dúvida tentar voltar? A chave está em se manter atento, acolher suas emoções e agir com serenidade, sempre alinhada aos seus valores. Lembre-se, a força interior não nasce da ausência de desafios, mas da coragem para enfrentá-los com clareza e calma. Que esse guia seja um ponto de partida para que você se torne a melhor versão de si mesma, tomando decisões com confiança e autoconhecimento. E para não perder nenhuma dica ou reflexão que vai te ajudar a fortalecer ainda mais essa jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, seguimos juntos nessa caminhada rumo à calma e à clareza.